Shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bori, estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai, Família de Deus, de Uberlândia, Minas Gerais. Nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, a gente vem aqui, pessoas estão pedindo para orar, e às vezes muitos problemas de saúde, né? Como tem tido problema de saúde, e não só problemas de saúde, mas os mais diferentes problemas, de repente parece que tudo está acontecendo, e eu fico lembrando assim que muitas vezes, nos momentos desses, não tem solução, nós precisamos de milagres, né? Eu já precisei muitas vezes, presenciei várias vezes milagres, grandes, pequenos, e desde criança isso é assim. Essa circunstância dos milagres me lembra que quando criança, nas dificuldades as mais diferentes, quando era muito apertado, eu e os meus irmãos, ainda pequeno, nós cantávamos uma canção que dizia assim: há momentos que pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Yeshua. Vocês já cantaram isso? Era a nossa musiquinha do milagre, né? A gente cantava, milagres aconteciam. Eu achava que era coisa de criança, mas a gente foi crescendo, os cabelos brancos foram aparecendo, e a gente continua lembrando desses milagres, né? Mas o fato é o seguinte: há mais ou menos uns 40 dias, nós começamos a receber notícias da minha família, do meu irmão, né? Notícias muito ruins, né? E essas notícias acabaram hoje nos levando a receber a notícia de que meu irmão veio a falecer. E eu pedia por milagre, né? Eu pedia por milagre lá no meu cantinho, né? Mas sempre quando eu peço ao Senhor para me revelar algo, essa revelação ela se dá normalmente por sonhos. E eu pedi assim: Senhor, se o Senhor quiser levantar o meu irmão que está naquela condição de em coma, circunstância terminal, me mostra como é que ele vai levantar, né? Meus irmãos, eu não sonhei. Em outras palavras, das vezes anteriores e todas as vezes que eu sonho, eles acontecem, e quando eu não sonho é porque não vai acontecer. Então, eu comecei a preparar o meu coração para o fato de que o meu irmão iria morrer. Meu irmão mais novo, 6 anos mais novo que eu, né? E nesse momento em que isso estava claro no meu coração, meu irmão não tem uma vida, ou não teve uma vida com o Senhor. E desde muito tempo, quando eu pedia alguma coisa para ele, eu pedia basicamente o seguinte, né, que ele encontrasse o Senhor de alguma forma, né? Mas ele estava em coma, para mim parecia impossível. Você já passou por circunstâncias que parecem impossíveis para você? Já pediu para o Senhor para resolver circunstâncias impossíveis para você? E aí, quando o Senhor resolve, talvez até mais do que você imagina, e não é só problema de saúde, né? Problemas nas mais diferentes áreas da sua vida, e acontece, aí você diz assim: tá vendo? Milagre, né? Porque este é o conceito histórico de milagre. Milagre, irmãos, tem duas características quando nós olhamos para os conceitos mais diferentes. A primeira coisa é que é uma circunstância, uma resolução fantástica, daquelas maravilhosas, daquelas que você não tem palavras para descrever, que se os seus olhos contemplarem, você não consegue muitas vezes nem acreditar. É por isso que nós chamamos de milagre, porque o milagre nos parece uma coisa impossível, de tão boa, mas aí acontece e você vai e diz: milagre. É assim que nós vamos levando a vida e acreditando que o Senhor age, porque quando vai fazer aquilo que é impossível, então nós chamamos de milagre. Mas eu queria dizer para vocês que o nosso Senhor Yeshua, certa feita, falando sobre isso, disse o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Há algo impossível para o Filho de Deus? Não. Então, por que nós não estamos tendo tantos milagres quanto deveríamos ter ou gostaríamos de ter
nas áreas que nos doem tanto na vida. Nos falta crer mais um pouquinho, não é? Essa é a questão, porque eu preciso de um milagre, Senhor, em algumas áreas da minha vida. E eu tenho certeza que você também precisa de um milagre. Hoje, ontem, em algum momento da sua vida você vai precisar desse milagre. E você precisa clamar. Às vezes clamar no silêncio da noite, porque às vezes é o jeito que você tem de fazer, mas você precisa crer. Mas acontece, meus irmãos, é que nós muitas vezes estamos olhando para os milagres da seguinte maneira: milagre tem que ser um negócio muito grande, né? Uma coisa assim enorme, né? Tem que ser assim, abrir o Mar Vermelho para o mundo todo contemplar, gerações, milhões de pessoas contemplarem. Mas será que todo milagre é assim mesmo? Será que nós não passamos, na maioria das vezes, um monte de milagres todos os dias, pequenininhos, somados? Será que não é isso que acontece mais ou menos todos os dias? Não é assim? E nós, muitas vezes, porque estamos vivendo em meio a milagres pequenininhos, passamos a não dar tanto valor. Porque milagre bom parece que tem que ser milagre grande. Será que isso é uma verdade plena? Meus irmãos, quando nós começamos a olhar a história, nós nos deparamos com pessoas que falaram coisas maravilhosas e estudaram coisas maravilhosas sobre isso. E eu estudei um estudo de um rabino chamado Rabi Leão. Ele é de uma cidade chamada Praga, que fica na Europa, uma grande cidade, e ele reuniu uma série de pessoas eruditas que buscavam ao Senhor, e ele estava justamente buscando ensinar ou discutir com as pessoas profundamente a respeito desse tema. O que é um milagre, como ele age, e se isso é possível hoje ou se acabou lá atrás. O Senhor está morto, não faz mais milagre. E ele começou a sua explanação de uma maneira muito interessante, tentando também dar um conceito sobre o que é milagre. E veja o que ele falou. O que é um milagre? E ele dividiu isso numa afirmação de duas partes. Será que o milagre é a violação da natureza ou da revelação? Ou seja, será que o milagre é quando a gente percebe ou que o Senhor faz algo que é impossível na natureza? Ou é impossível na nossa forma de perceber como resolver? Ou será que havia uma verdade na natureza que simplesmente nós não sabíamos, não conhecíamos e agora isso se descortinou, tornou possível? Esse era o ponto central da discussão inicial do Rabi Leão, lá de Praga, na sua imaginação ou olhada para o que a palavra do Senhor dizia. Rabi Leão, ele nos ensinou muito. E nessa explanação que ele estava fazendo para os seus estudantes e alunos, ele fez 3 afirmações iniciais a respeito disso. A primeira delas é assim, e aqui, como esta lição foi escrita, tem ata, eu estou descrevendo para vocês exatamente o que ele disse. Quando o povo de Israel se viu diante do Mar Vermelho, com o faraó atrás e o abismo à frente, eles clamaram a Deus, o Santo, bendito seja ele. Disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, o que ele estava dizendo? O milagre, meus irmãos, é cedido pelo Senhor para você. Mas, se você crer, você faz, você vai agir. Mas se você não crê, você é tomado por uma paralisia. Você não age. Ele estava dizendo, vocês estão diante do Mar Vermelho. Eu não falei para vocês que eu ia proteger vocês? Meus filhos, o Mar Vermelho é barreira para vocês? Filhos, entrem no mar. Não é assim que vocês deviam fazer? Não é assim que eu devia fazer? Entra no mar. Essa é a primeira afirmação de Rabi Leão. E ele continua avançando dizendo, a Torá nos diz que foi o ato de fé de um homem, Nachshon ben Aminadab, que impulsionou o milagre. O que Nachshon fez, meus irmãos? Ele continua dizendo aqui o que ele vai explicar. Ele não esperou que a água se abrisse. Ele marchou para dentro do mar, passo a passo, até que a água chegasse ao seu nariz
E aí, o que aconteceu com a água? Ela se abriu. Aconteceu o milagre. Um homem entrou acreditando que o milagre aconteceria. Continua Rabi Leão. Somente quando a confiança do homem se mostrou maior que o seu medo, a natureza se curvou e o mar se abriu. O milagre não foi apenas o mar que se partiu. O milagre começou com um passo de fé de Nachshon. Meus irmãos, muitas e muitas vezes você está diante de pleitos que você está fazendo ao Senhor. E o Senhor, muitas e muitas vezes, estará dizendo para você: ok, seu pedido foi aceito. Pode ir lá pegar. Mas sabe o que acontece conosco muitas e muitas vezes? Nós não vamos lá pegar, irmãos. Nós não entramos no mar. Nós não damos o passo de fé. Nós, muitas vezes, não acreditamos que é possível que o Senhor rompa essa realidade, que aparentemente é uma realidade da natureza, que é impossível, não dá, é você que diz para você, porque não é o que o Senhor costuma dizer para os seus filhos. Rabi Leão é a ponta de toque da mensagem de hoje, que eu intitulei Milagre Diário. Porque se você é alguém que vive na busca e no relacionamento com o Eterno, todo dia é dia de milagre. Todo dia é dia de sobrenatural. Porém, o que os estudos milenares dos sábios de Sião, dos sábios de Israel, nos apontam é que esse milagre é a provisão do Senhor. Mas antes da provisão do Senhor, existe uma coisa que nós temos que ter: uma confiança. Você confia que o Senhor vai agir? Você confia que quando você ora, que você clama para o Senhor, Ele vai fazer o que você está pleiteando? Você confia que quando o Senhor fala com você, e o Senhor fala com as pessoas de maneiras diferentes? Eu sonho muito, mas eu admiro pessoas que o Senhor revela, tem pessoas que o Senhor fala no ouvido, mas o Senhor fala com você, você confia que o Senhor está falando com você? Porque se não houver confiança, o Senhor da provisão para. É isso que o estudo de Rabi Leão nos mostra. O fato é que o próprio conceito judaico, bíblico, da tradição oral sobre milagre é muito parecido com os conceitos milenares. Veja, por exemplo, o que é esse conceito. Milagre, segundo a Bíblia, a tradição oral, ele tem um fundamento específico. O que ele quer dizer? Que haverá uma intervenção divina extraordinária e visível. Agora, aqui tem uma palavra difícil, né? Extraordinária. Extraordinário é uma palavra que vem sendo absorvida pelo mundo contemporâneo. Você vai assistir treinamentos, os mais diversos, e pessoas estão falando assim: você tem que ter uma vida extraordinária. Você tem que ter uma vida maravilhosa, incrível. Mas o que será que significa extraordinário? Extraordinária é uma palavra que quer dizer conforme ao costume, à ordem comum, ou seja, o que está além disso, porque ordinário, extraordinário é além do ordinário. Então, ordinário é conforme o comum, conforme aquilo que todo mundo tem, conforme a ordem do momento. É, em segundo lugar, aquilo que se repete regularmente. Ou seja, o extraordinário é incomum, além do normal, coisas que estão muito fora da média. Vida extraordinária, milagre é extraordinário. Portanto, o Filho de Deus, ele é chamado a ter uma vida extraordinária. Vamos olhar o que a palavra do Senhor fala sobre isso. Algumas passagens para nós chegarmos a uma definição. A palavra milagre em hebraico é nes, que significa algo erguido, algo elevado, simbolizando, portanto, olha a palavra, algo extraordinário, que demonstra claramente que o Senhor agiu, o Senhor estava no controle todo o tempo e fez as coisas acontecer. A segunda questão é que, se você expandir isso, você quer dizer que, por causa da obra do Senhor, pessoas, talvez até mesmo você, ficarão maravilhadas, porque vão perceber
que algo imponderável, algo provavelmente impossível aos olhos das pessoas comuns, aconteceu. E o Senhor estava ali. Esse é o conceito. E aí, nós podemos olhar um pouquinho na Bíblia. O significado hebraico da palavra. Nós temos 3 palavras em hebraico para explicar milagre. A primeira delas é mofet, ou mofet, que aparece, a que mais aparece, 36 vezes, que quer dizer prodígio, maravilha. A segunda é pele, que também traz uma ideia de prodígio ou coisa, olha a palavra ali, extraordinária. E outro, que significa sinal, uma maravilha que aparece no céu, um sinal, algo impressionante para mostrar que o Senhor está intervindo. O fato é que, na perspectiva judaica, nós vamos ter, se um milagre acontecer ou for acontecer, vamos ter 4 circunstâncias normalmente ocorrendo. Primeira coisa, coisas fora das leis aparentemente naturais ocorrerão. É como se, por causa disso, você pudesse olhar e dizer assim: o Senhor está falando comigo ou falando para outras pessoas por meio daquela circunstância extraordinária. Ele está mandando uma mensagem. Mensagens que muitas vezes passam no tempo. A segunda coisa é que os milagres, eles também têm algumas marcas que eles vão deixar. De acordo com a tradição oral, são 3. Primeiro, confirmar a mensagem dos profetas e deixar testemunhas para provar que o Senhor é Deus. Segunda coisa, que para que serve o milagre? Livrar e abençoar pessoas. E talvez esse seja, a maioria das vezes, os casos que nós estamos pleiteando. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe. E o terceiro é levar muitas pessoas a desenvolver testemunhos de fé e reconhecer que só o Senhor é Deus. E eu já vi várias pessoas se converterem depois de um milagre. Havia necessidade desse milagre acontecer. O fato é que nós temos mais 2 coisas. Veja, Deus faz milagres para mostrar o seu poder, mostrar que ele é capaz de intervir na história, mudar a história de maneira que você não consegue argumentar contra. E por fim, para que serve o milagre? De acordo com o Rabi Tzvi Askezani, que diz que, na verdade, você estar vivo e todas as coisas que estão acontecendo hoje na natureza já são por si só um milagre. Por exemplo, o sol amanheceu hoje, apesar do homem fazendo tantos males. E aí, o Senhor misericordioso, ele nos mostra na sua palavra. São centenas de citações, eu tive que concentrar em algumas poucas passagens para dar a base no que nós estamos falando. Veja, por exemplo, em Êxodo 15, 11, que diz: quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Quem é santo como tu, majestoso em glória, admirável em obras, milagres, admirável em milagres, em construções incríveis, coisas que ninguém mais consegue fazer, só tu, Senhor, consegue fazer. Em Mateus 7,19, Mateus 25, 26 a 30, nós temos diversas referências a milagres visíveis, muitos incríveis, como demonstração de que o poder está nas mãos do Senhor, não importa o poder do homem ou a circunstância do momento, o Senhor tudo pode e tudo provavelmente vai fazer. Em Salmos 77, 14 e Salmos 119, 28, depois você pode consultar essas passagens, você vai ver diversos momentos em que o salmista demonstrava estar maravilhado com o poder do Senhor e com os milagres que o Senhor fazia. Nós também podemos ver aqui na tradição oral, em especial no Talmud e no Mishnah, uma série de relatos de contextos de milagres, circunstâncias incríveis em que o Senhor que é dono da história, ele fazia intervenção na história e nas circunstâncias, parava o que tinha que parar, avançava o que tinha que avançar de maneira incrível. Mas
Rabi Leão, neste ponto, ele avança a sua explicação. Agora ele sai um pouquinho do conceito e ele se faz uma pergunta que talvez você já tenha se feito. Ele diz: mas se esse é o milagre da grande libertação, será que não tem milagres todos os dias, pequenininhos, de libertação, somados, que farão da sua vida uma vida diferentemente libertada, livre? Será que não? Ele conclui que sim, e veja o que ele diz aqui. A Torá nos conta sobre a viúva de Sarepta. É uma história famosa e é a análise dele. A quem o profeta Elias foi enviado. Ele a encontrou na mais profunda miséria, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E pela boca do profeta foi anunciado a essa viúva que ela seria contemplada com milagre. Como é que foi isso? Foi dada a ela uma promessa: não faltará na sua casa nem farinha, nem a botija de azeite. Não é mesmo? Foi feito para ela? Foi dado toda a farinha, a botija de azeite lá para, sei lá, 10 anos para ela? Foi assim? Não. Era dado para ela o quê? A porção do dia. Todos os dias. Você já passou por essa experiência? Talvez você está achando que o Senhor, na maioria das vezes, vai te dar um milagre que vai resolver tudo e você não vai ter que fazer mais nada. E o que é que acontece na maioria das vezes? O Senhor dá o tudo, só a quantidade do dia, só aquilo que é necessário para hoje, só o que você precisa para hoje. E é um tremendo de um milagre, pequenininho, somado todos os dias, para que nós desenvolvamos uma caminhada com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de fé, meus irmãos, de crer que o Senhor da providência cuida de nós todos os dias. E ele diz: o milagre da viúva não foi um banquete instantâneo, como talvez você esteja requerendo. E talvez você esteja fazendo isso. Talvez você esteja pedindo isso. Senhor, vou te passar minha lista de problemas. Senhor, até amanhã resolve isso tudo, por favor? Meus irmãos, não é assim que normalmente acontece. Essa história nos demonstra que o Senhor faz uma provisão do dia, todos os dias, para mostrar para você que o Senhor é fiel para hoje e para amanhã e enquanto for necessário. De acordo com Rabi Leão, ele olhava para o milagre e chegava à seguinte conclusão: em quase todas as vezes, o milagre que vai te alcançar é um milagre suficiente para hoje, não um milagre para tudo. De acordo com Rabi Leão, nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver em nós a confiança, a espera e renovar todos os dias. Nós podemos olhar algumas passagens que falam sobre isso. Lá em Êxodo 14, 15 a 16, 21 a 22, mostra um povo que clamava pelo milagre do Senhor, mas o Senhor não agiu enquanto Nachshon não entrou no mar. A atitude necessária. Em 1 Reis 17, 10 a 16, nós temos essa história que nós citamos aqui da viúva de Sarepta. Em Êxodo 16, 4, uma das histórias mais marcantes, mais famosas, e que novamente mostra como esses exemplos vão se renovando, é a história da provisão do maná. O povo, meus irmãos, ficou no deserto quantos anos? 40. 40. Lá no deserto, não tinha pão. Aí o que o Senhor fez? Mandou pão do céu, um pão chamado maná. O Senhor poderia ter mandado logo os 40 anos de maná? Poderia, ele não tem poder para isso. Mas ele mandou? Não, o Senhor não fez isso. O Senhor mandava a porção necessária
para o dia. É o exemplo do maná, um milagre diário. Em Provérbios 3, 5 a 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Inclusive, confia hoje, meu irmão, naquilo que você acha que vai faltar. Põe o joelho no chão de todo o teu coração. O Senhor tem muito problema para resolver, mas se de hoje eu passar por ele, o Senhor está provando. E amanhã, outro dia, o Senhor vai prover. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribar é o mesmo que se vangloriar, ou é sinônimo de se vangloriar. Ou seja, não se vanglorie no teu próprio entendimento, achando que você é uma pessoa incrível, capaz, que você tem os recursos, que as coisas vão acontecer. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai fazer o quê? Endireitará as tuas veredas. Ou seja, Ele vai fazer o quê? Ele vai promover o milagre no teu caminho, de acordo com o tamanho que for necessário, do jeito que for necessário, de uma maneira extraordinária, de forma que você, caminhando nessa vida, o ímpio vai olhar para você e dizer assim: ali vai o Filho de Deus. Veja os milagres do Senhor na vida daquela pessoa, a sua vida. Salmos 27, 14 diz: espera no Senhor, não no banco. Espera no Senhor, não na agiota. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração hoje, agora, no que é necessário agora. E diz assim: espera, pois, no Senhor. A nossa esperança, a nossa forma de pedir e acreditar que o milagre vai acontecer é esperar que esse milagre vem do Senhor. É de lá que estão as coisas. E Rabi, então, Leão, se volta para a experiência do maná. O maná era o ponto, talvez o ponto mais famoso. E continua ele no seu discurso. Vejam, meus queridos, o povo teve a provisão diária do maná, conforme Êxodo 16:4. O pão que caía todos os dias. E aqui uma das frases mais fortes do estudo de Rabi Leão: não de uma vez só para 40 anos, mas o suficiente para todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos acreditar que o milagre necessário para hoje o Senhor providenciará. E este é o ponto. A cada dia nós somos como este povo lá no deserto, chamados a fazer uma coisa: confiar no Senhor, que o Senhor da providência agirá naquilo que é necessário agir, até que um belo dia, somadas todas as circunstâncias, você vai se deparar diante de um mar vermelho, com os guardas de Faraó, o exército de Faraó, partindo para cima de vocês, querendo matá-los. Agora, neste dia, o Senhor fará um milagre grande. Neste dia, o Senhor agirá. Rabi Leão, diante desse ponto, começa a fazer uma conclusão. Uma conclusão muito bacana. Olha o que ele diz. Eis a lição. Nós, irmãos, já temos uma certa dificuldade de conversar com o Senhor porque oramos muito pouco. Mas quando oramos para o Senhor, que vamos pedir coisas, que quebramos a nossa, digamos assim, a nossa forma tímida de ser, como certa feita o Senhor Yeshua chegando para os discípulos e disse: olha, por que andais tão tímidos? Por acaso não tendes fé? Quando nós quebramos esta timidez, qual que é a nossa tentativa? A gente vai logo e pede uma coisa grandona, né? Um milagre bem grande, uma coisa incrível. Mas o Senhor pode fazer isso? Pode, irmãos. Mas este é talvez um grande problema. Nós queremos abrir os mares, queremos coisas grandiosas, como que querendo satisfazer a nossa vaidade, a nossa soberba. Mas Deus, na maioria das vezes, nos dá o maná do dia.
o maná suficiente para hoje. Ele diz: não é nossa tarefa abrir o mar, mas é nossa tarefa dar passos de fé. E ele diz: não é só nossa tarefa encher a panela de uma vez só, mas confiar que o Senhor não vai deixar faltar o azeite, não vai deixar faltar a farinha na tua casa, porque o Senhor de ontem é o mesmo Senhor de hoje, que diz: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o filho do Senhor passar fome, mendigar o pão. Nunca vi isso. Nunca, nunca. Por que você não acredita? O milagre começa com a intervenção divina. Mas aqui um ponto. A intervenção divina é precedida de outra coisa. De emuná. De fé. Antes que o Senhor haja, você tem que ter fé. Você, se perder a fé, perderá o extraordinário. Perderá a ligação com o extraordinário do Senhor. O Senhor nos dá aquilo que necessitamos. E assim, olhando para tudo isso, nós podemos chegar a algumas análises. A primeira delas é que a verdadeira sabedoria é encontrar não os grandes milagres, embora eles possam acontecer e o Senhor possa fazer, mas encontrar o milagre de todos os dias, ao invés de dedicarmos a nossa vida esperando que grandes coisas aconteçam de uma só vez. A segunda lição que nos leva aqui é que se nós aprendermos a confiar que o Senhor da providência providenciará aquilo que necessitamos e que não nos faltará nada, se nós confiarmos e tivermos a devida fé para marcharmos diante do caminho que é necessário fazer, a despeito de haver lágrimas ou de haver dores, e fizermos isso, então o Mar Vermelho se abrirá. Não importa o tamanho dele, não importa o tamanho do exército de Faraó. Meus irmãos, eu queria dizer que eu só pedi uma coisa para o meu irmão aqui. Eu pedi que o Senhor desse a ele uma chance de ter um encontro com o Senhor. Mas ele estava em coma. E era impossível, né? Eu estava meio murcho, meio assim pensando, esse milagre o Senhor não vai me dar, né? Mas nos últimos dias o meu irmão melhorou um pouquinho. E ele saiu do coma induzido, estava um tanto quanto anestesiado, não conseguia falar, praticamente não conseguia fazer nada. E nós tivemos o milagre de um irmão lá da cidade dele, que começou a ir no hospital. Ele tinha autorização para ir no hospital, levou a extrema-unção para o meu irmão, e ontem à tarde falou para ele: você se arrepende dos seus maus caminhos? E o meu irmão piscou seus olhos. Você aceita o nosso Senhor Yeshua como seu Senhor e Salvador? E meu irmão balançou um pouquinho a sua cabeça. O Senhor não me deu o milagre da cura, mas o Senhor me deu, eu creio, o milagre da salvação. O Senhor não deixará, faltará para você o milagre que for necessário para você, se você crer, pedir e entrar no Mar Vermelho. Que o Senhor te abençoe no que for necessário na sua caminhada. E eu quero agora orar por aquilo que é o milagre que está latejando no teu coração. Eu clamo, Senhor, por aqueles que precisam do teu milagre. E eu sei que todos nós precisamos dos milagres diários. Eu clamo, Senhor, pelo milagre desse irmão e dessa irmã, que enquanto ouve essa mensagem, está pedindo no teu coração, mas que ainda não levantou a sua voz e talvez nós nem saibamos em algum dia. Mas tu sabes, Senhor, ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua filha e do teu filho. Senhor, que esses irmãos possam contemplar o extraordinário que vem do céu todos os dias na porção que for necessária,
E se houver uma necessidade um dia, Senhor, que o mar vermelho da vida desse irmão e dessa irmã seja aberto, que se abra para a glória do Senhor, nós pedimos em nome de Yeshua HaMashiach, receba o teu milagre, meu irmão, minha irmã. Amém, amém e amém.